A gente saber como serão as próximas horas, o fim de semana no Rio Grande do Sul, a gente recebe aqui o Vitor Tacal, meteorologista da Clima Tempo. Vitor, boa tarde para você. Qual é a previsão para o Rio Grande do Sul? Oi, Jonathan. Uma ótima tarde a você e também a todos que estão conosco, nos acompanhando. Pois é, o Rio Grande do Sul passou por chuvas volumosas nos últimos dias. O tempo segue instável ao longo desta sexta-feira. Vale pontuar que algumas áreas ali entre o leste, também o sul gaúcho, litoral também gaúcho, seguem com chance para temporais. Então vale novamente a atenção para essas regiões, pois há condições para chuva forte. A partir desta sexta-feira, a partir deste sábado, essas instabilidades, elas perdem força em todo o estado gaúcho, então teremos uma breve trégua em todo o Rio Grande do Sul, e aí no domingo, novamente, as instabilidades voltam a ganhar força, decorrentes ali de uma área de baixa pressão que se intensifica sobre o interior do continente, e aí a chuva ela volta a ganhar força novamente sobre áreas do norte, Serra Gaúcha, também alguns pontos do nordeste do estado do Rio Grande do Sul. Agora, Vitor, é comum essa chuvarada nesta época mais fria do ano? Jonathan, o Rio Grande do Sul em específico, ele não tem de fato uma estação seca definida. Então, por conta da sua geografia e também por conta da disposição da atmosfera, são esperados justamente chuvas mais frequentes ao longo do ano, em comparação com outras regiões como o Sudeste e Centro-Oeste, onde a gente já vê, por exemplo, o inverno com uma estação mais seca bem definida. Então as chuvas elas são esperadas sim ainda nessa época do ano sobre o estado gaúcho, e aí principalmente se a gente tem uma certa disposição na atmosfera, vale lembrar que nos últimos dias tínhamos a atuação de um bloqueio atmosférico que atuava sobre a faixa central do país e impedia o avanço dos sistemas meteorológicos e a distribuição também da chuva, mantendo as instabilidades confinadas sobre o Rio Grande do Sul. Então, respondendo a sua pergunta, não é de certa forma anômalo, mas claro, esses eventos que vêm acompanhados de grandes volumes e também chuvas com fortes intensidades sempre demandam uma maior atenção. A gente vai continuar de olho na situação do Rio Grande do Sul, até porque é crítica, como a gente viu, muita gente sendo prejudicada por conta dos temporais. Agora, apesar do frio já ter chegado em várias regiões do Brasil, o inverno começa hoje, né, Vitor? Oficialmente hoje, às 11h42 da noite. Será mais intenso que nos últimos anos, né? O que vem pela frente aí? Exatamente, Jonathan. Então estamos ali nos acréscimos do outono, nas últimas horas do outono, o inverno se inicia na noite desta sexta-feira. O que dá para esperar deste inverno de 2025 é novamente o inverno com cara de inverno. Vale pontuar que nos últimos 2 anos tivemos ali 2 estações bastante extremas, né? Seja com temperaturas elevadas, um calor atípico extremo para essa época do ano, seja em relação às chuvas também, com seca severa e intensa. Nesse ano de 2025 são esperados ainda dias com temperaturas um pouco mais elevadas ao longo da estação, mas novamente poderemos contar também com dias frios. E aí vale pontuar que já agora, no início do inverno, já com ele batendo na nossa porta, temos prevista a próxima onda de frio, a primeira deste inverno de 2025 e que deve atuar por boa parte do centro e do sul do país. Pois é, a gente teve uma prévia, né, desse tempo frio nas últimas semanas, com uma queda expressiva nas temperaturas. Em São Paulo, por exemplo, fazendo bastante frio. Agora, há possibilidade de nevar em algumas regiões do Brasil. Isso já aconteceu esse ano, né, na região sul principalmente. Agora, isso está mantido no inverno, Vitor? Está sim, Jonathan. Então, só resgatando um pouco a memória, eu imagino que você e também as pessoas que estão conosco lembram disso, né? A essa época do ano, no ano passado ou até no ano retrasado, a gente estava passando calor. Exato. Essa época do ano foi marcada por bloqueios atmosféricos e temperaturas muito elevadas. Então, sim, ao longo dessa próxima estação, existe a possibilidade, novamente, de contarmos com um novo episódio de neve sobre as regiões, principalmente aquelas regiões que já são conhecidas, né? Então, Serras Gaúcha e Catarinense, alguns pontos mais elevados podem contar, sim,
com ocorrência de neve nos próximos meses. O comércio agradece, né? Porque o comerciante fica lá, monta a vitrine, monta todo o estoque com roupas de frio, esperando que o inverno de fato chegue. Ano passado não chegou, teve que vender tudo mais barato depois para não ficar com o estoque perdido. Agora, esse ano, a tendência é que, de fato, as pessoas vão ter que renovar o guarda-roupas para comprar aí o seu agasalho e não passar tanto frio. Vitor, vamos para o Rio de Janeiro agora? A gente está no meio de um feriado prolongado, vamos com imagens ao vivo para ver qual é a situação neste momento na praia de Copacabana. Claro que muita gente está curtindo, né, o Rio de Janeiro nesta sexta-feira, até porque a temperatura é de 28 graus, bastante amena. Com certeza um belo programa para hoje no Rio de Janeiro. Qual é a previsão pro Rio nos próximos dias, Vitor? Olha, Jonathan, nos próximos dias, a previsão para o Rio de Janeiro é exatamente essa que vocês enxergam na tela. Então, o céu limpo, o sol ele vai predominar entre algumas nuvens. Não há previsão de chuva até o fim de semana para a cidade do Rio. As temperaturas também não disparam, não sobem tanto, então fica essa sensação mais agradável ao longo das tardes, perfeito para aproveitar uma praia. É isso. E do Rio a gente vai agora para São Paulo. Não temos praia, mas temos essa visão da Avenida Paulista. Céu de brigadeiro neste exato momento, agora 2 horas e 4 minutos. Temperatura em São Paulo, 26 graus, Vitor. A semana também termina com tempo firme sobre a capital paulista, viu, Jonathan? Então não há previsão de chuva ainda para essa sexta-feira. Então um dia com o céu bastante aberto e claro, sol ele predomina entre algumas nuvens, temperaturas também não disparam. Fica aquele dia típico de outono para as últimas horas do outono. As instabilidades voltam a ganhar força sobre a cidade de São Paulo a partir deste sábado. Não há expectativa de uma chuva forte, viu? Pode chover de maneira fraca até eventual moderada intensidade, aquela pancada de chuva também que não dura por muito tempo a partir do período da tarde. Vitor, muito obrigado pela sua participação com a gente hoje. Bom fim de semana. Um abraço, um ótimo fim de semana para vocês também. Obrigado.